Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde com essa cara de sono. Boa tarde com essa cara inchada de quem acabou de acordar. E aí você vai falar assim, Juliana, esse vídeo tá parecendo de manhã? Não, é de tarde, agora são 2 e pouquinho. Eu vou mais uma vez me arrumar. Eu vou me arrumar aqui. E eu mais uma vez senti vontade de falar com vocês. Estou amando, gente. Se vocês soubessem tanto que eu tô gostando desse negócio, tipo assim, caraca, senti vontade de falar e poder falar com vocês. Vocês não têm noção tanto que eu tô gostando. Aí eu vou fazer a mesma coisa, eu vou me arrumar e vou falando com você. Hoje o bate-papo é sobre isso aí. Escute escute seu corpo, escute sua voz, escute o que você quer. E eu fiz questão de gravar assim, porque eu acordei eu acordei às 14. Eu peguei, fiz toda a minha rotina de manhã. Eu acordei 5 da manhã, fui pra academia, aí voltei, fui fazer minha rotina fui fazer minha rotina espiritual, fui pregar com a minha amiga de manhã, aí eu almocei, fiz comidinha saudável, cuidei do meu corpo, tudo bonitinho, e depois eu fui tirar o meu sono da beleza. Mas vamos lá. E aí, gente, por que eu queria falar com vocês sobre isso? Eu não tô aqui pra incentivar vocês, tipo assim, falar pra vocês assim, Juliana, pra falar assim, vocês têm que dormir à tarde, pelo amor de Deus. Escute aí tudo que eu vou falar e vocês mesmas tirem as próprias conclusões de vocês. Eu, desde os meus 11 anos de idade, que eu durmo depois do almoço todos os dias. Eu sempre... Quando eu era criança, não. Quando eu era pequenininha, gente, era uma briga. Minha mãe... Você acredita que o castigo... Eu lembro da minha mãe que o castigo que ela dava pra gente... Era pôr pra dormir, você acredita? Ela, se você não fizer isso aí, eu vou pôr pra dormir. Porque ela sabia que eu não gostava de dormir quando era criança, né? Quando era criança, queria ficar ativo o dia todo, queria brincar, queria fazer as coisas. Então, assim, pra mim uma criança dormir de tarde, pra mim era uma tragédia, né? Só que depois, eu lembro que eu sempre estudei de manhã, Aí depois dos meus 11 pra 12 anos, se tornou um hábito. Eu ia pra escola de manhã, chegava da escola meio-dia, almoçava e dormia. Sempre foi assim. Eu lembro que... Eu lembro que até meu tio, né? Meu tio, um tio muito querido lá do Goiás. Ele falava, menina, você gosta demais de dormir depois do almoço. Aí eu falava, tio, me deixa em paz. Deixa eu dormir. E eu acordava, gente, com a carinha tão boa. Uma carinha assim de... Até meu marido fala, ele fala assim, amor, quando você dorme... Quando dorme à tarde, você acorda com a carinha tão boa, aquela carinha de tipo assim, acordei pra vida, tipo assim, sabe? E é uma coisa, gente, que eu faço desde sempre, né? Muito tempo. Sempre consigo dormir depois do almoço. Pra mim é o sono da beleza. E aí, gente, eu participei, deixa eu ver que ano que foi. Tem 4 anos. Eu participei de um treinamento da parte emocional, por sinal, caro pra caramba. Nossa Deus, até hoje quando eu lembro que eu paguei 3 mil reais naquele treinamento, chega a doer meu coração. Mas tudo bem, já foi, já passou. E nesse treinamento, eu falei pro cara lá, né, que era o dono era um treinamento gigante pra um monte de gente. E eu comentei isso com ele, né? Falei, olha, eu tenho o hábito, né? Eu nem lembro como que foi o assunto. Eu só lembro que eu peguei e falei pra ele, olha, eu tenho o hábito de dormir todos os dias depois do almoço, eu gosto de dormir. Eu falei, eu me sinto bem, mas eu falei, eu fico tão confusa, porque na internet, uma hora tem gente que vira pra lá, você fala, olha, não durma, outro durma. Aí eu falei, eu fico tão confusa, que... Eita, meu passeio aqui, tomara que não fique à noite. Tudo bem, vai. Aí eu falei pra ele, falei assim, nossa Deus, eu fico confusa. Como ele, pra mim, eu encarava ele como autoridade, porque geralmente quando você paga um treinamento assim, e o cara... Deixa eu olhar pra cá.
E o cara, né, tipo assim, ele tinha muito nome, né? O cara multimilionário, o cara... Aí, assim, aí pra mim era como se ele tivesse, tipo assim, fosse o dono da verdade. Tipo assim, ainda mais que eu tava pagando, né? Então, assim, tudo que ele falasse pra mim, ali pra minha mente, nossa, Deus. E aí ele pegou e falou. Menina, ele praticamente me esculhambou lá na frente de todo mundo, sabe? Eu lembro que ele falou assim, você tá acabando com a sua vida. Eu lembro que ele falou assim, você tá acabando com a sua vida, você tá ferrando a sua vida, dormindo depois do almoço, não sei o quê. Gente, de verdade, aquelas palavras, elas ecoaram na minha cabeça. Gente, prometo, todos os dias depois que eu fui dormir, depois do almoço, eu fui dormir com um sentimento de culpa. Só que era aquela coisa, tipo assim... E aí, aí eu trabalhei um tempo fora, né? Eu trabalhei fora um tempo. E lá, até eu lembro que as meninas falavam assim... Menina, que sono é esse que você tem depois do almoço? Eu falava, eu almoçava... Pronto, a Juliana já ficava assim... Já queria, tipo, minha caminha. Porque é um hábito, né? Tudo que você tem um hábito. E aí, como eu tava trabalhando, eu fiquei um tempo, né? Sem dormir... E eu percebia, gente, eu fui percebendo que passava o tempo, aí eu ficava lutando, né? Lutando, não, vai passar, isso aí é só uma fase, isso aí é só um momento, seu corpo vai acostumar, você não vai precisar mais de dormir à tarde, você não precisa de dormir à tarde. E você vai ferrar com a sua vida, você vai se lascar, né? Porque ficou na minha cabeça, né? Esse negócio. E aí, gente... Passava o tempo, você acha que acostumava? Não. E ao invés de eu me sentir feliz, de me sentir com vida, de me sentir com ânimo, de me sentir uhul, gente, eu fui tipo assim, como é que eu falo? Eu não sei expressar agora a palavra, não é definhando. Eu não sei, fui perdendo as minhas energias, né? E aí, gente, como agora eu decidi ter uma vida muito mais tranquila, eu decidi ter uma vida mais tranquila, mais sossegada, uma vida mais coerente com o que eu acredito, mais leve, mais tudo, eu tô voltando, né, gente, a dormir depois do almoço. Gente, eu sou uma outra Juliana, de verdade. Eu sou uma outra Juliana, porque assim, existem pessoas, igual eu conheço inclusive pessoas bem próximas minhas que elas falam, Juliana, se eu dormir depois do almoço, eu acordo com um mau humor, que eu não quero olhar pra cara de ninguém, eu acordo estressada, eu acordo, sabe, tipo assim, tem gente que é assim, e tá tudo bem, é a forma como aquela pessoa funciona. Mas assim, o ponto que eu quero chegar, gente, só você sabe o que é bom pra você. Só você vai saber o que é bom pro seu corpo, o que faz sentido pra você. E eu percebo isso muito, gente, assim, eu falo que nenhum médico, nenhum especialista, ninguém vai saber mais do que faz mais sentido pra você do que você mesmo, assim, sabe? E eu, de verdade, é igual, por exemplo, agora são quase 3 horas. Agora tenho vários compromissos. Eu vou dirigir um estudo, depois eu vou atender cliente, e depois eu tenho um compromisso de fazer um treino à noite, né? Um treino à parte que a gente vai fazer à noite. Então, assim, eu tenho uma tarde cheia de atividades. E aí, gente, por eu ter respeitado o meu corpo, o que tá acontecendo? Eu estou indo agora, vocês não têm noção, eu tô indo assim com uma leveza, sabe? Eu tô indo com uma leveza, eu tô indo leve, com a mente leve, e é igual, tudo que eu vou fazer, principalmente agora à tarde que eu vou dirigir o estudo. A gente sabe que quando a gente vai, né, ajudar uma pessoa, é aquilo. Como é que eu vou auxiliar uma pessoa se eu mesma não estou bem, né? Não tem como. Não tem como auxiliar uma pessoa se eu mesma não estou bem. Então, olha, eu ter respeitado o meu corpo,
eu ter respeitado o que faz sentido pra minha vida. Minha vida. Tô falando aqui, gente, pra mim, porque eu falando pra mim é uma forma de eu me escutar. É uma forma de eu pegar pra falar assim, olha, ninguém sabe mais do que é importante pra mim do que eu mesma, né? E aí eu quero, assim, a minha reflexão, o que fez eu gravar hoje com vocês, essa daqui, é pra que vocês, talvez, não caia no erro, na armadilha que eu cometi, que é terceirizar, né? É deixar que outra pessoa tenha a voz mais importante do que a minha. Porque, tipo assim, quem vai viver minha vida, quem vai ficar comigo 24 horas por dia, gente, sou eu mesma. Ninguém vive comigo 24 horas por dia, a não ser eu mesma. Nem o meu maridinho lindo, maravilhoso, que eu amo, nem ele vive comigo 24 horas por dia. Porque, igual, por exemplo, agora eu tô aqui. Ele não está aqui, ele está no trabalho. Então, assim, sou eu que vivo comigo. Eu que convivo comigo 24 horas por dia. Então, a minha voz, os meus gostos e as minhas decisões são elas que são importantes. Não é verdade? Gente, eu tô falando aqui com vocês aqui sobre isso. Tá me dando assim uma coisa boa, sabe? Tá me dando uma coisa boa. E aí, às vezes, a gente fica lutando, sabe? É igual, por exemplo, eu já tentei, gente, ir pra academia no final do dia. Eu já tentei, tipo assim, gente, não presto, eu não sirvo. Essas atividades mesmo, né, de espiritual, dirigir estudo, ir pro campo, não me chame pra fazer à noite. Por quê? Porque a minha energia à noite... Eu tava até conversando com a minha amiga hoje, eu falei, minha filha, eu acho que eu tenho que morar na roça. Eu nunca morei na roça, mas eu acho que eu tenho que morar na roça, porque eu sou daquelas que gosta de acordar cedo e dormir cedo. Se deixar 9 horas da noite, eu tô dormindo, eu gosto de dormir cedo, igual eu dormir à tarde, aí muita gente fala assim, mas você te atrapalha dormir à noite. Não, gente, eu amo, assim, me faz bem. É a forma como me faz bem, como faz pro meu corpo. E agora que eu tô treinando, que eu estou fazendo academia, que eu tô acordando cedo, né, tem as rotinas, agora tá fazendo mais sentido ainda pra mim. Tá fazendo mais sentido ainda pra mim, esse descanso, sabe, tirar esse tempo de descanso, então, assim, pra mim, tipo, diminuir a pressão, meu Deus, pra mim tá sendo, assim, um divisor de águas, na minha vida. De verdade, é um divisor de águas mesmo, um divisor de águas na minha vida, e eu tô muito feliz. E eu estar gravando aqui pra vocês é uma forma de eu validar pra mim mesma. Porque isso aqui eu faço como um hobby, né? Gravar os vídeos, eu faço como um hobby, por ser uma coisa que eu gosto, desde criança. Minha tia, minhas primas falam que diz que quando ia em alguma festa que tinha lá câmera, né? Aí elas falavam que diz que não podia ver uma câmera que tava lá. Então, assim, é de mim, eu gosto de câmera, sempre gostei de câmera, sempre gostei de me comunicar. Então, assim, tá sendo muito gostoso pra mim. Meu Deus, isso aqui colocar sozinha não. Fui colocar essa pulseira aqui, eu vou colocar só o colarzinho, porque o colarzinho pelo menos eu olho aqui de frente, né? Eu não sei, gente, eu só sei que isso faz muito sentido pra mim. E eu vou ficar muito feliz de saber que de alguma forma, eu compartilhando com vocês essas minhas reflexões, esses meus insights que eu tô tendo, se de alguma forma, tipo assim, fizer sentido pra alguma de vocês, fazer vocês talvez também avaliarem, né? Tipo assim, nossa, será que eu tô escutando a minha voz? Porque a gente escuta muito a voz dos outros, né? Hoje na internet mesmo, eu gosto muito de consumir coisa de internet, né? Eu estou diminuindo muito, eu tô melhorando muito nisso, sabe? Porque eu percebo que quando... eu acho que é porque saiu um negocinho aqui. Eu percebo que a gente escuta tanto as vozes externas, né?
as vozes dos vídeos, as vozes de outros, eu acho isso muito legal, porque eu aprendo muito, eu aprendo muito com os vídeos que eu escuto. Só que eu percebo que se eu não abafar essas vozes, eu não vou escutar a minha voz. Eu não vou escutar o que é bom pra minha vida, sabe? Então, a gente pode fazer testes, né? Eu falo assim que a gente pode fazer testes, igual, por exemplo, agora na academia. Hoje de manhã, ontem, eu treino em jejum. Aí eu falei, eu vou comer alguma coisinha antes. Eu já não me senti bem ontem. Então, o que eu já interpretei? Juliana, pra você, o que faz mais sentido é treinar em jejum. Já tem outras pessoas que se for treinar em jejum, vai cair lá no chão. Então, assim, é escutar o corpo, escutar o que faz sentido pra gente, né? E eu vejo, assim, também que... outra coisa, eu tinha visto na internet, eu tinha visto um vídeo de um médico, bem que eu gosto, ele falando sobre o pré-treino, sobre você tomar um suco de beterraba antes do treino, que disse que ajudava, né, a ter mais performance, ter mais energia e tal. Eu falei, eu vou experimentar esse treino. Aí hoje de manhã eu fiz esse suco de beterraba. E em comparação com ontem, hoje foi maravilhoso. Tipo assim, eu tive muito mais energia hoje. Entendeu? Então a gente pode fazer testes, né? Testes, ver como que a gente vai reagir, ver como que vai ser. E eu falo que só a gente pode dar, por assim dizer, o veredicto final. Só a gente, porque é só a gente que vai viver a nossa vida. Tá certo? Então, esse era o bate-papo que eu queria compartilhar com vocês hoje. Hoje foi sobre isso. Sobre escutar a própria voz. Escutar a própria voz. Escutar o que você... E isso é muito bom, porque às vezes o que a gente fala com as amigas, às vezes... repara, aquilo que você fala com as suas amigas mais íntimas ali, geralmente é aquilo que tá muito forte dentro de você, aquilo que tá tipo... E às vezes a gente não escuta, parece que a gente fala, mas a gente não se escuta, né? E aí quando a gente se escuta, a gente acaba que encontra tantas respostas, né? A gente encontra as respostas. E aí, hoje eu vejo que se escutar é a melhor coisa, tá bom? Então eu finalizo mais uma vez mandando um beijo, um abraço pra vocês. Vocês tenham uma tarde maravilhosa. Eu continuo com a carinha um pouquinho de sono. Eu acho que eu ainda tô com a carinha um pouquinho de sono, mas assim, por dentro tô me sentindo super revigorada. E vou lá pra cumprir com as minhas próximas obrigações. Já cumpri com as obrigações matinais, descansei. E se permita descansar também, viu? Se permita. Você fala assim, Julia, mas eu não posso. Mas, então, se permita dormir mais cedo, pelo menos, né? Alguma coisa aí, mas se permitir descansar. Pra mim, gente, é vida, pra mim. Levar uma vida calma, sossegada, com momentos de descanso, com momentos de prazer. Sabe, aquela vida desacelerada, pra mim, é o que faz mais sentido. E é o que faz sentido pra mim. Se pra você, pode ser que você fala, não, pra mim, Juliana, o que faz sentido é levar uma vida louca, tipo assim, corrida, sem tempo pra nada. Tá tudo... Se é isso que faz sentido pra você também. Quem sou eu na fila do pão pra falar assim, não é pra você parar de fazer isso aí. Mas aí você tem que analisar, né? Por exemplo, se você tá com a vida assim, tá feliz? Você tá feliz? Você tá animada? Você está aproveitando as coisas que faz sentido pra você? Aí é analisar. Então eu analiso a minha vida, você faz as análises de vocês. Se vocês concordarem com alguma coisa que eu falei, beleza. Se pra você, tipo... não fez sentido nenhum, tá tudo bem. Foi só mais um bate-papo que eu tô amando esses bate-papos. Vou bater muitos papos com vocês. E agora eu vou lá, porque senão eu me atraso pros meus compromissos. Beijo pra vocês. Good tarde. Good tarde. É porque a pessoa, ela não sabe falar inglês. Aí eu falo um pouquinho português e um pouquinho inglês. Então é good tarde pra vocês. Boa tarde, viu? Bye, bye.